O continente africano foi palco do surgimento da nossa espécie, mas os países que estão lá são relativamente recentes. A maioria não tem nem 100 anos de independência. E hoje iremos falar sobre o processo de descolonização que aconteceu no continente africano. A Conferência de Berlim dividiu os países da África em 3 potências europeias, onde decidiram como a África seria dividida entre eles de maneira pacífica. Quando o século XX começou, a maior parte da África era dominada pelos europeus. Os territórios foram divididos principalmente para a França, Reino Unido, mas outras potências como Bélgica, Império Alemão, Portugal e Espanha também receberam territórios. O território africano era muito rico em recursos naturais e fornecia muitas matérias-primas, como madeira, algodão, borracha, ferro, ouro, cobre, diamantes, etc. Quem trabalhava nessas terras era o povo africano, em situação de pouquíssima condição de trabalho e recebendo quase nenhuma recompensa financeira. Existiram movimentos que se opuseram à colonização europeia, porém não tinham força para combater os colonizadores. Durante as guerras, muitos africanos entraram a favor das potências europeias e por experiência africana em guerras e fortalecimento de seu exército. Como consequência, a descolonização africana se fortaleceu de fato somente após a Segunda Guerra Mundial. Mais de 1 milhão de africanos lutaram na Segunda Guerra Mundial. Muitos eram alistados à força, não tinham nenhuma experiência militar e nos campos de combate sempre ficavam na linha de frente justamente para serem os primeiros a morrer e encobrirem os soldados europeus. Aqueles que conseguiram voltar para casa foram mal remunerados. Voltaram com pensões baixíssimas e mais uma vez para um lugar dominado. Antes da Segunda Guerra Mundial, só a África do Sul e o Egito haviam conquistado sua independência. Porém, após a Segunda Guerra, os movimentos para a descolonização começaram a tomar força por conta da experiência africana de guerra e pelos países europeus estarem com seu foco por inteiro na reconstrução de seu próprio território, deixando as colônias em segundo plano e os exércitos desses países estavam debilitados. O movimento do panafricanismo defendia uma ideia de união africana contra seus exploradores de seu povo e suas terras. O fim da década de 40 e começo da de 50 foi marcada pelo crescimento desse movimento. Gana foi um dos primeiros países africanos a conquistar sua independência sobre países europeus, e isso ocorreu em 1957. De todos os países africanos, somente Etiópia e Libéria não foram colonizadas. A Libéria foi fundada por americanos que queriam enviar de volta para a África pessoas negras. A Etiópia quase foi colonizada pela Itália, pois chegou a invadir o país. Porém, foi expulso um tempo depois, e serviu como um símbolo de resistência sobre a colonização. As cores de sua bandeira serviram para a inspiração da bandeira pan-africanista, inclusive inspirando várias bandeiras que surgiram na década de 60. Vários países conseguiram sua independência de forma diferente, uns de jeito diplomático e outros pela força, pois cada colônia tinha sua condição e importância para sua metrópole. Um exemplo é Camarões, que era uma colônia alemã, porém, quando a Alemanha perdeu a guerra, passaram a ser colônia britânica e francesa, e para conseguir sua independência, precisaram conseguir o reconhecimento britânico e francês. Algumas consequências da descolonização africana foram o surgimento do termo Terceiro Mundo para os novos países africanos que apresentavam fragilidade e instabilidade política, econômica e social. E agora a gente vai fazer um resumo sobre a descolonização para vocês entenderem mais facilmente. Deu-se um contexto de fim da Segunda Guerra Mundial e de enfraquecimento dos colonizadores europeus. Suas causas foram a grande baixa populacional e do poder europeu, dando margem a lutas por autonomia nas colônias e ao advento de novas potências mundiais fora da Europa. Seu processo se deu por meio de lutas, elaborações de conceitos, congressos e conferências que buscaram resgatar uma unidade e identidade dos povos africanos. A Conferência de Bandung, em 1955, foi determinante nesse sentido. O pan-africanismo foi uma ideologia que pregou a unificação em massa das identidades nacionais dos novos países ex-colonizados da África. Suas consequências foram as independências de vários países da África, com a criação de mais de 40 novos países, mas também os muitos conflitos internos e as desigualdades sociais, devido principalmente à interferência norte-americana e soviética. E assim terminamos o nosso trabalho. Espero que tenham gostado. Muito obrigada pela sua atenção.